O escritório do Dr. Marcos era um ambiente sóbrio e bem organizado, com estantes repletas de livros e documentos. A luz suave do escritório iluminava o rosto do advogado enquanto ele folheava os papéis com a precisão de um especialista que lida com detalhes complexos. O relógio na parede parecia marcar o tempo com um ritmo lento e quase cerimonial, como se fosse o prenúncio de uma revelação importante. Dr. Marcos, com um semblante sério e focado, finalmente ergueu o olhar para João e Bianca, que estavam à sua frente, ansiosos e tensos. Ele colocou os documentos sobre a mesa e, com uma voz firme e clara, anunciou: João, não poderei iniciar o processo de reconhecimento de paternidade. O exame de DNA que chegou ao escritório esta manhã revelou que Pedro não é seu filho biológico. As palavras de Dr. Marcos foram como uma explosão silenciosa, estilhaçando o que restava da esperança e da ansiedade que havia preenchido o ambiente até aquele momento. João ficou paralisado, seu olhar fixo no advogado, como se tentando entender a gravidade do que acabará de ouvir. O exame de DNA, um simples pedaço de papel, tinha o poder de desmantelar a complexa teia de mentiras e ilusões que havia cercado sua vida. O choque inicial deu lugar a uma sensação de perda profunda e confusa. A traição de Rosa, que havia mentido sobre a paternidade de Pedro, agora se transformava em um pesar profundo. A mentira havia causado um peso que João carregou durante anos, mantendo um segredo que, quando revelado, trouxe sofrimento a Pedro e Bianca, que acreditavam ser irmãos devido a essa falsidade. Bianca, por outro lado, teve uma reação completamente oposta. A notícia parecia acender uma chama de alívio e felicidade que não podia ser contida. Seus olhos, que antes estavam cheios de apreensão e preocupação, agora brilhavam com uma intensidade radiante. O peso da incerteza que havia carregado por tanto tempo finalmente desaparecia, e ela sentia uma nova onda de esperança. Bianca olhou para João, tentando interpretar suas emoções enquanto experimentava o tumulto interno causado por essa nova revelação. O fato de que Pedro e ela não eram irmãos biológicos significava que seu amor, que parecia impossível, agora tinha uma nova chance de florescer. Enquanto João processava a revelação com um misto de desolação e confusão, Bianca começou a se aproximar de João. Seu sorriso agora um reflexo de uma nova possibilidade. A sala parecia se encher de uma nova energia, uma combinação de alívio e esperança, enquanto o peso das mentiras passadas finalmente se desfazia. A revelação do exame de DNA trouxe um alívio inesperado e um turbilhão de emoções. João, de repente, viu suas certezas desmoronarem enquanto Bianca experimentava um profundo alívio e esperança renovada. O exame não apenas esclareceu a questão da paternidade, mas também abriu um novo caminho para o futuro deles. João e Bianca estavam diante de um ponto de virada, onde o passado de mentiras e enganos se desfazia, e a possibilidade de um futuro livre dessas amarras começava a se desenhar. Depois da revelação devastadora no escritório de Dr. Marcos, João e Bianca saíram, mergulhados em um turbilhão de emoções. A tarde estava começando a escurecer quando se dirigiram para o carro. Bianca, ainda com o coração acelerado, dirigiu-se a João com uma determinação renovada. Papai, preciso muito ir a um lugar. Sua voz estava carregada de expectativa. João, já sabendo o que ela pretendia, assentiu com um olhar compreensivo. Ele havia visitado o alojamento de Pedro anteriormente, na tentativa de estabelecer uma conexão com o que acreditava ser seu filho. Agora, com a verdade revelada, estava pronto para apoiar Bianca em sua busca. Eu já sei onde você quer ir, minha filha, ligando o carro e começando a dirigir. Durante o trajeto, a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. João, após processar o engano que havia cometido, sentia um alívio crescente ao perceber que Bianca agora estava livre das amarras que a mentira havia imposto. Apesar do peso emocional, ele olhou para Bianca com um misto de pesar e alívio, sabendo que a verdade finalmente havia libertado os dois. Bianca, eu preciso te pedir desculpas. Acreditei que Pedro era meu filho e que estávamos lutando por um futuro familiar. Agora vejo que tudo foi um engano, e eu sinto muito por ter te envolvido nisso. A voz de João estava cheia de arrependimento e sinceridade. Bianca olhou para ele com um misto de compreensão e gratidão. A estrada parecia refletir o caminho sinuoso que ambos haviam percorrido, mas agora, com a verdade revelada, havia uma nova clareza no horizonte. Quando João e Bianca chegaram ao alojamento de Pedro, o sol estava se pondo lentamente, tingindo o céu de tons quentes que contrastavam com a tensão no ar. O ambiente ao redor era calmo e tranquilo, mas a ansiedade e o nervosismo dos dois estavam palpáveis. Bianca olhou para João, que deu um leve aceno de cabeça, encorajando-a a seguir em frente. Com um suspiro profundo, ela se aproximou da porta e bateu com firmeza. O som ecoou pelo corredor,
e o tempo parecia se arrastar enquanto esperavam. Pedro abriu a porta, seu olhar surpreso ao ver João e Bianca ali. Ele estava visivelmente cansado, mas a expressão em seu rosto mudou para uma mistura de curiosidade e apreensão. Pedro, começou Bianca, sua voz tremendo ligeiramente, há algo importante que precisamos te contar. João, com um tom mais calmo e respeitoso, continuou. Pedro, o que achávamos antes não era verdade. O exame de DNA que recebemos confirma que você não é meu filho. Eu acreditava no que sua mãe me contou, e isso nos trouxe muita dor e confusão. Bianca, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Pedro, eu sei que o que vivemos foi complicado e doloroso. Durante todo esse tempo, meu coração estava dividido. A ideia de que éramos meio-irmãos me devastava porque o que eu sentia por você era profundo e verdadeiro. Eu te amava com uma intensidade que não conseguia explicar, e saber que essa paixão era impedida por algo tão cruel e fora do nosso controle foi doloroso. Agora, com a verdade revelada, posso finalmente dizer que o que sinto por você é real e sem barreiras. João, que estava ali para testemunhar o momento de reconciliação e esperança, se aproximou com um olhar de aprovação. Com um gesto de respeito e compreensão, ele dirigiu-se a Pedro e Bianca. Eu dou minha bênção para que vocês tenham um relacionamento. A verdade pode ser dolorosa, mas ela também nos trouxe clareza e um novo começo. Eu me sinto aliviado por vocês terem a chance de viver o amor que sempre foi evidente entre vocês. Que vocês possam encontrar felicidade e construir uma vida juntos. Pedro e Bianca, tocados pela generosidade e apoio de João, sentiram uma onda de gratidão. Com os corações cheios de amor e esperança, trocaram olhares de determinação e prometeram enfrentar o futuro juntos. A bênção de João trouxe uma sensação de paz e marcou o início de uma nova fase para todos. Os três, agora unidos por uma nova compreensão e respeito, encontrou alegria e esperança no momento. As promessas de amor e a aceitação de João solidificaram o caminho que Pedro e Bianca estavam prestes a trilhar, iniciando um capítulo onde o amor e a verdade se entrelaçavam para criar um futuro promissor. Após a revelação sobre a verdadeira relação entre Pedro e Bianca, a vida deles tomou um novo rumo. Com o passar do tempo, os sentimentos entre eles se aprofundaram e evoluíram. Pedro se reintegrou à vida na fazenda, encontrando seu lugar novamente, enquanto Bianca ajustava seu coração à nova realidade, fortalecendo o relacionamento e permitindo que o amor entre eles crescesse cada dia mais. Os primeiros dias após a reconciliação foram marcados por um misto de alívio e adaptação. Pedro voltou ao seu trabalho na fazenda, com a determinação renovada e um senso de propósito que havia estado ausente durante o período de dúvida. O ambiente familiar da fazenda, que antes parecia distante, agora se tornou um símbolo de estabilidade e novas oportunidades. Bianca, que anteriormente havia se sentido dividida entre a complexidade do amor e as dúvidas sobre o futuro, encontrou uma felicidade renovada. A clareza sobre sua verdadeira relação com Pedro trouxe um sentimento de libertação e alegria. Ela se dedicou a apoiar Pedro, ajudando a se ajustar ao seu retorno ao trabalho e compartilhando o peso das responsabilidades da fazenda. Durante os meses seguintes, o relacionamento entre eles se aprofundou, cada dia trazendo um novo entendimento e uma nova conexão. Os momentos compartilhados na fazenda foram simples, mas significativos. As manhãs começavam com conversas tranquilas enquanto trabalhavam juntos na fazenda, e as noites eram preenchidas com risadas e confidências à beira da lareira. A rotina de vida no campo fortaleceu os laços entre eles, permitindo que a relação se desenvolvesse com base em respeito, admiração e um amor genuíno. Com o passar dos meses, a conexão entre Pedro e Bianca se tornou ainda mais evidente. Eles encontraram conforto um no outro e descobriram que suas diferenças se complementavam de formas que haviam sido inesperadas. Bianca trouxe uma nova perspectiva para a vida na fazenda, e Pedro, por sua vez, mostrou a ela a importância da paciência, do trabalho árduo e da simplicidade. À medida que o primeiro ano se aproximava do fim, Pedro começou a sentir que o momento certo para um passo significativo estava se aproximando. Ele sabia que o amor que compartilhava com Bianca era verdadeiro e duradouro, e sentiu que a relação deles havia amadurecido ao ponto de dar um novo passo. Num dia especial, quando o sol estava brilhando e o céu estava limpo, Pedro preparou uma surpresa para Bianca. Ele a conduziu a um local tranquilo da fazenda, onde uma mesa estava elegantemente posta com flores e velas, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, Pedro se ajoelhou e, com o coração cheio de emoção e amor, pediu a Bianca que se casasse com ele. A proposta foi feita com sinceridade e um profundo desejo de construir um futuro ao lado dela. Ele expressou o quanto amava e o quanto estava ansioso para passar o resto da vida juntos, compartilhando as alegrias e superando os desafios.
Bianca, com lágrimas de felicidade nos olhos e um sorriso radiante, aceitou a proposta. O sentimento de completude e realização preenchia o coração dos dois, enquanto eles se preparavam para começar um novo capítulo de suas vidas juntos. A fazenda, que havia sido cenário de tantas mudanças, agora se tornava o símbolo de um amor que havia florescido e amadurecido, pronto para enfrentar o futuro lado a lado. O dia do casamento de Bianca e Pedro chegou com um brilho especial. O sol iluminava a fazenda, onde a cerimônia ao ar livre estava preparada com todo carinho. Flores em tons de rosa e lavanda enfeitavam o local, criando um cenário de sonho que parecia ter saído de um conto de fadas. Bianca, deslumbrante em seu vestido de noiva, caminhava em direção ao altar. O vestido, simples mas elegante, caía suavemente sobre seu corpo, enquanto seus cabelos estavam soltos em ondas naturais, dando um toque de beleza genuína. Seu sorriso iluminava o ambiente, e seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e nervosismo. Pedro estava ao lado do altar, com um terno cinza claro que realçava sua postura de homem realizado e esperançoso. Ele olhou para Bianca com o amor que transbordava dos seus olhos, refletindo a jornada que ambos haviam percorrido para chegar até ali. A cerimônia começou com uma melodia suave ao som de violinos, criando uma atmosfera mágica. Os convidados estavam ao redor do altar, todos emocionados e ansiosos para ver o momento que marcaria o início de uma nova vida para o casal. Quando Bianca entrou, acompanhada por João, Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele a observava com uma mistura de espanto e alegria, sabendo que ela havia sido uma parte significativa de sua vida, mas nunca da forma que ele sempre havia imaginado. A transformação de uma relação cheia de desentendimentos e mal-entendidos para um amor profundo e verdadeiro era agora visível no olhar emocionado que eles trocavam. Durante a cerimônia, os votos de Bianca e Pedro foram repletos de emoção. Bianca, que antes havia sido uma jovem que implicava com Pedro e vivia sua vida agitada na cidade, começou a ver Pedro de uma maneira completamente nova após voltar para a fazenda. Quando seu pai a obrigou a trabalhar com Pedro para aprender a administrar a fazenda, Bianca teve a oportunidade de realmente conhecê-lo e perceber a profundidade do seu caráter. Com a voz emocionada e os olhos com lágrimas de alegria, Bianca olhou para Pedro e disse: "Pedro, quando eu estava na cidade, eu estava tão envolvida com a minha vida agitada que não percebi o quanto você era especial. Foi só quando voltei para a fazenda e passei mais tempo com você que comecei a ver a verdadeira pessoa que você é. Você me mostrou uma profundidade e um amor que eu nunca soube que existiam. Hoje, com o coração cheio de amor e gratidão, prometo estar ao seu lado, enfrentar qualquer desafio e construir um futuro maravilhoso com você." Pedro, emocionado, respondeu com um sorriso cheio de carinho: "Bianca, eu sempre soube que havia algo especial entre nós, mesmo quando éramos apenas conhecidos e você me desafiava. Ver você crescer e mudar, e finalmente reconhecer o que temos, é um sonho realizado. Eu também prometo estar ao seu lado, amá-la profundamente e construir nossa vida juntos com todo o amor e dedicação que eu tenho." Com essas palavras, ambos selaram seu compromisso em um cenário deslumbrante no campo, rodeados pela beleza simples da fazenda e pelo amor renovado que compartilhavam. Pedro, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, respondeu: "Bianca, nossa história foi cheia de altos e baixos, e houve momentos difíceis. Mas eu sempre soube que havia algo incrível em você. Hoje, eu prometo te amar com todo o meu coração, ser seu apoio em cada dia e construir uma vida maravilhosa ao seu lado." Quando Pedro e Bianca se aproximaram para o beijo, o mundo ao redor pareceu desaparecer. O ambiente estava imerso em uma luz suave do entardecer, criando um cenário perfeito para um momento tão intenso. Pedro segurou o rosto de Bianca com uma ternura e firmeza que demonstravam um profundo amor que sentia por ela. Bianca, com o coração acelerado, fechou os olhos, pronta para se entregar completamente ao momento. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se uma faísca acendesse um incêndio de emoções. O beijo foi apaixonado, um verdadeiro mergulho no amor que havia florescido entre eles. Pedro a beijava com uma mistura de desejo e ternura, seus lábios explorando os dela com um carinho que transmitia tudo o que não podia ser dito em palavras. Bianca respondeu com a mesma intensidade, suas mãos envolvendo o pescoço de Pedro enquanto se entregava a esse beijo que parecia durar uma eternidade. Os aplausos dos convidados foram um som distante, como um murmúrio que acompanhava a melodia do beijo. Para eles, nada mais existia além do calor e da conexão desse momento. O beijo foi um grito de amor e paixão, uma celebração de tudo que haviam superado e do futuro brilhante que estavam prestes a construir juntos. João, ao lado do altar, assistia com um sorriso emocionado. Seus olhos estavam umedecidos, e o orgulho e a felicidade transbordavam de seu olhar.
Ele estava feliz por ver sua filha finalmente encontrando um amor tão profundo e verdadeiro. Com um gesto afetuoso, deu sua bênção ao casal, sentindo-se grato por testemunhar essa união que simbolizava o triunfo do amor verdadeiro. Aquele beijo não foi apenas um beijo. Foi uma promessa silenciosa de um futuro repleto de amor e felicidade. Foi o reconhecimento de que, apesar dos desafios, o amor deles havia prevalecido e agora iluminava o caminho para um novo capítulo juntos. A recepção foi um verdadeiro conto de fadas. O local estava decorado com lanternas cintilantes e mesas elegantemente postas. A celebração foi repleta de risos, danças e momentos de pura alegria. Pedro e Bianca se entregaram à festa, dançando e rindo, rodeados por amigos e familiares que compartilhavam da felicidade deles. Quando a noite caiu, Pedro e Bianca encontraram um momento a sós sob o céu estrelado. Abraçados, eles conversaram sobre seus sonhos e esperanças para o futuro. Bianca, com um sorriso radiante e um olhar cheio de amor, disse: "Eu nunca imaginei que chegaríamos até aqui, mas agora que estamos juntos, sinto que tudo valeu a pena. Você é meu tudo." Pedro, com o coração transbordando de amor, respondeu: "Você é a razão da minha felicidade, Bianca. Cada momento que passamos juntos é um presente, e eu mal posso esperar para viver o resto da minha vida ao seu lado." Enquanto a noite avançava, Pedro e Bianca estavam rodeados pela beleza do céu e pela alegria de estar juntos. Eles sabiam que o futuro seria cheio de desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los com amor e determinação. O casamento não foi apenas a celebração de um novo começo, mas também a confirmação de que, apesar das dificuldades passadas, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho.